Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se preparem porque hoje na aula 2 da playlist de Bioquímica 1 nós teremos uma das mais importantes aulas de toda a bioquímica, que é a aula sobre água. A água é um dos compostos mais importantes para os sistemas biológicos, porque nós, como um todo, o ser humano é composto 70% de água. Então, é plausível que nós estudemos uma aula somente para essa pequena molécula. Bem, hoje nós vamos estudar a importância da água, as pontes de hidrogênio, que são ligações que acontecem não somente com a água, mas que acontecem entre as moléculas de água. Veremos também as interações iônicas e as interações apolares que acontecem em ambientes aquosos. Primeiramente, vamos observar a molécula de água como um todo. A molécula de água é formada e conhecida como duas moléculas de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando a água. Aqui nós conseguimos observar a molécula de água pela estrutura de Lewis, ou seja, nós conseguimos observar quais são os átomos envolvidos na ligação, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, mas além disso conseguimos ver também a ligação feita pelo traço e os elétrons na camada de valência. No caso aqui, conseguimos observar somente os elétrons na camada de valência do átomo de oxigênio. Beleza. Então, o que acontece? Os átomos em geral, exceto o hidrogênio, para se estabilizar, eles precisam de 8 elétrons. Ou seja, eles precisam conseguir 8 elétrons na sua camada de valência para que eles se assemelhem a um gás nobre. E o que isso significa? Que para se estabilizarem, eles vão precisar realizar ligações, doando, recebendo ou compartilhando os elétrons. No caso aqui, nós temos uma ligação de compartilhamento, a conhecida ligação covalente. Na ligação covalente, para quem não lembra, os elétrons são compartilhados entre os átomos ligados. Dessa forma, o hidrogênio não doa elétron para o oxigênio e nem vice-versa acontece. Dessa forma, com a ligação covalente, o oxigênio consegue atingir os 8 elétrons na sua camada de valência e o hidrogênio consegue atingir os 2 elétrons da camada de valência, estabilizando ambos os átomos. As ligações covalentes na molécula de água acabam por formar, em consequência, polos. E o que são esses polos? Os polos, eles são diferenças de carga. Essa diferença de carga entre os átomos forma a polaridade. A polaridade auxilia a molécula a fazer ligações com outras moléculas, mas também ela mostra que existem moléculas mais fortes e moléculas mais fracas quando a gente fala de eletronegatividade. A eletronegatividade é um conceito em que nós podemos traçar essa linha e ver quais desses átomos eles tendem a ser mais fortes eletricamente em comparação com outros. Então aqui nós temos o Von-Clebrisky pH, que nos mostra quais átomos são mais fortes e outros mais fracos. Essa lista continua até completar todos os átomos da tabela periódica, mas vamos observar somente para esses que serão mais importantes para essa aula. Como nós podemos observar na lista, o átomo de oxigênio ele é substancialmente mais forte do que o átomo de hidrogênio. Essa eletronegatividade faz com que o oxigênio tenha uma nuvem eletrônica mais forte e maior, atraindo outros átomos positivos para perto dele. Isso acontece e acaba juntando outros átomos que não fazem parte daquela molécula de água em especial. Podemos observar aqui a famosa ponte de hidrogênio nessa figura do Harper. A ponte de hidrogênio, representada pelas 3 bolinhas pretas, é uma ligação fraca que acontece entre duas moléculas de água. Mas espera aí, as moléculas elas já estão estabilizadas. Sim, elas estão estáveis. Porém, como a nuvem eletrônica do oxigênio é muito forte, ela consegue atrair outros átomos menos fortes quando comparados a ela, neste caso o hidrogênio. Em soluções em temperatura ideal de experimento, 25 graus Celsius, a ponte de hidrogênio é muito fraca. Então, quando a gente compara com uma ligação covalente,
A ponte de hidrogênio ela se faz e desfaz ao mesmo tempo praticamente. Isso é muito rápido, em ordem de 1 picosegundo. O que acontece? Essa velocidade de reação que acontece na ligação de hidrogênio faz com que a água tenha uma propriedade de interação com outras moléculas muito maior. Isso contribui para a água em suas interações. E entrando em interações, vamos falar agora sobre a interação iônica ou a interação salina, como vocês podem encontrar em alguns livros. Vamos imaginar uma situação hipotética em que nós temos um copo d'água e colocamos sal de cozinha, o NaCl. Dessa forma, quando colocarmos o sal de cozinha dentro da água, nós vamos perceber que eles acabam se dissociando e sumindo, ficando homogêneo. Essa homogeneidade causada é resultado da dissociação entre os dois íons, cloreto e sódio. Essa dissociação faz com que a água consiga interagir muito mais fielmente com cada um desses íons, fazendo com que eles não se unam novamente. O que acontece aqui na imagem. Essas moléculas elas são abordadas pela água. O cloreto, por ser negativo, atrai os átomos de hidrogênio ligados na molécula de água, e o sódio, por ser positivo, vai atrair o oxigênio, que é negativo. Os íons em geral, eles são solúveis, e isso acontece em praticamente todos os sais. Quando colocados em água, eles se dissociam e acabam se homogeneizando. Vamos imaginar uma outra situação, porque pode vir a pergunta: bem, então todo composto que se homogeneiza na água é iônico? E a resposta é não. Vamos imaginar a situação que temos de novo um copo com água, e nesse copo com água nós vamos adicionar achocolatado. Não é uma coisa muito usual de se fazer, mas nós vamos adicionar achocolatado. O que vai acontecer? Em primeiro momento, o achocolatado ele vai precipitar. Esse achocolatado ele vai para o fundo do copo. Se nós mexermos com uma colher, nós vamos perceber que mesmo assim o achocolatado ele vai tender a precipitar. Isso não quer dizer que a água não está interagindo com o achocolatado. Ela está interagindo. E isso é explicado pelo movimento browniano. Como a água, como nós acabamos de ver, ela realiza pontes de hidrogênio entre ela mesma, ela consegue fazer um movimento de interações entre ela mesma. Quando colocamos algo externo a isso, ela interage com esse algo externo, mas de uma ordem muito mais devagar do que nós esperaríamos ver. Quando colocamos um sal, por exemplo, é muito rápido que ocorre a dissociação de um sal. Então nós conseguimos ver que ela se homogeneiza muito mais rápido. Neste caso, o achocolatado possui muitas propriedades e muitos compostos, iônicos e não iônicos, polares e apolares, e é por isso que ele demora muito para se dissociar. Mas um momento ele vai acabar ficando homogêneo. Não querendo criar briga também, esse achocolatado é um achocolatado hipotético, não comecem a brigar em qual achocolatado é melhor. Todos são gostosos, ok? Outra interação que acontece são as interações apolares. A interação apolar ela ocorre quando um composto que não interage com a água, ou seja, ele não é polar, é colocado na água. Nesse caso, nós temos o fosfolipídio. Fosfolipídios são compostos básicos das membranas de nossas células. Aqui vale o conselho de igual interage com igual. Então, fosfolipídios, compostos apolares em geral, eles tendem a interagir com compostos apolares. E compostos polares interagem com compostos polares. A gente acabou de ver isso nas interações iônicas. Os compostos apolares, quando colocados em água, eles não vão se misturar. Muito pelo contrário, eles vão causar aumento da entropia. Ou melhor, eles vão causar desorganização. Essa desorganização se dá, por exemplo, nos fosfolipídios, na formação de agregados. Os agregados eles se formam para que exista economia de energia entre essas moléculas, porque é muito mais fácil juntar moléculas iguais do que moléculas diferentes. Esses agregados, com o tempo e com a desorganização da água, formarão, neste caso, uma micela,
que é um modelo básico estrutural de como se organiza a membrana biológica de nossas células. Bem, essas foram as referências da aula, como sempre. E por hoje é só, galera. Muito obrigado por ter assistido a aula. Bons estudos e valeu!